Moreira Alves, sou doutoranda da Universidade Federal de Mato Grosso, da Faculdade de Enfermagem. Estarei apresentando hoje o trabalho elaborado junto com outra doutoranda, Bruna Rinar, e a nossa orientadora, Maria Aparecida Munhoz Gaíba. Bom, o trabalho se chama Ordenha de Cordão Umbilical em Recém-Nascidos, o que dizem as evidências científicas. Dentre as recomendações, pautadas em evidências científicas para assistência ao recém-nascido no nascimento, está o clampeamento ou corte tardio do cordão umbilical. Ele é definido como corte do cordão umbilical após 30 a 60 segundos, depois do nascimento. E nós temos aí diversas orientações, desde o Ministério da Saúde, que recomenda de 1 a 3 minutos, que se deva realizar esse corte, mas todos esses guidelines, colocam esse procedimento como um procedimento que vai beneficiar o bebezinho na realização da transfusão placentária, que é o recebimento do sangue residual ali daquela placenta para os bebês. Então, consequentemente, nós temos um aumento do volume de sangue nesses bebês que recebem essa transfusão placentária. Os estudos eles trazem de cerca de 50 a 110 ml a mais de sangue para esses bebês. A esse aumento do volume, nós temos também a melhora dos parâmetros hematológicos, os níveis de hemoglobina e ferritina sérica nesse bebê, o que vai refletir aí no desenvolvimento dessa criança, devido à prevenção da anemia na primeira infância. Além disso, também essa transfusão placentária vai auxiliar esse bebê na transição à adaptação cardiopulmonar. Nós sabemos que esse bebê vai continuar recebendo oxigênio, então ele consegue fazer uma transição respiratória muito mais tranquila do que quando é realizado o corte imediato do cordão umbilical. Também, com essa transfusão placentária, nós temos recebimento de células-tronco, ali daquele cordão umbilical. Então, principalmente nos prematuros, que vão precisar, que podem precisar, de reparação aí de órgãos e tecidos e também do desenvolvimento, dos seus sistemas. Então, essas células-troncos presentes no cordão umbilical vão favorecer e muito, então, esses bebês. Apesar dessas recomendações e das vantagens bem conhecidas do corte tardio do cordão umbilical, em algumas circunstâncias não é possível realizá-lo, como, por exemplo, na reanimação neonatal imediatamente ao nascimento. Nós temos aí nos guidelines de reanimação neonatal, que deve-se proceder ao clampeamento do cordão para levar o bebê para a mesa de reanimação. Enquanto a gente ainda não tem outras alternativas a isso, é isso o que manda, então, essas recomendações. Ou quando o recém-nascido ele é prematuro e precisa também, de uma assistência respiratória instantânea, ou então ali da manutenção da temperatura e precisa ser levado ao berço aquecido. Então, por enquanto, o que nós temos de recomendação, é que nessas circunstâncias não é possível realizar o corte tardio do cordão umbilical. Por quê? O tempo necessário para o corte tardio poderia resultar em atraso na implementação das intervenções requeridas, essenciais aí para evitar danos à saúde desses bebês. Porém, nós temos algumas alternativas já, uma delas é a reanimação à beira-leito, foi desenvolvido aí no Reino Unido, esse bercinho, com todos os equipamentos e materiais para realizar a reanimação com o bebê ainda conectado à placenta, Isso é muito interessante, mas a gente ainda não tem, disponível em todas as maternidades, Nós temos aí uma dificuldade também, em mudanças, no atendimento do profissional, precisa de esforços aí e equipamentos especializados, Então, o que a gente tem? Será que temos uma outra alternativa, para favorecer a transfusão placentária a esses bebês? Então, temos sim a ordenha de cordão umbilical, que ela consiste em fazer o quê? Em apertar e deslizar suavemente o dedo indicador e polegar, no cordão umbilical, no intuito de levar o sangue residual da placenta presente no cordão ali em direção da criança, Então, essa imagem aqui, desses autores, que realizaram esse ensaio clínico, demonstrando aí, alguns benefícios e que a gente trouxe aí dados dela nessa revisão. Esse procedimento favorece a transfusão placentária sem postergar a reanimação e pode ser concluído mais rapidamente do que o corte tardio do cordão umbilical,
Geralmente, em cerca de 10 a 15 segundos ele é realizado, né? Realiza-se a ordenha, espera-se 2 segundos para que o cordão ele se encha novamente, realiza-se de novo esse procedimento, aí pode se repetir, né, geralmente de 3 a 4 vezes. E ele fornece, então, uma transfusão placentária rápida. Alguns estudos trazem que ele é comparável, né, com 2 minutos de corte tardio do cordão umbilical, então ele parece ser, né, uma opção aí para a realização da transfusão placentária. Então ele parece ser um procedimento alternativo quando há um impedimento para realizar o corte tardio do cordão umbilical. Os seus benefícios, né, e riscos ao recém-nascidos precisam ser melhor elucidados, né, para nortear então a nossa assistência neonatal. Nesse sentido, esse estudo, né, teve como objetivo analisar o estado atual do conhecimento produzido sobre a ordenha de cordão umbilical em recém-nascidos. Para isso, né, os métodos que utilizamos foi realizada uma revisão de escopo, seguindo as diretrizes do PRISMA, né, SCR. Levantamos como questão de pesquisa qual conhecimento produzido sobre a ordenha de cordão umbilical pela literatura internacional. Né? Essa questão foi formulada a partir da estratégia, né, PCC, é paciente, conceito e contexto, sendo P, né, o paciente neonato recém-nascido, o conceito, a ordenha de cordão umbilical e o contexto, né, o nascimento. O local de estudo foram nas bases de dados Medline, Scopus, Lilacs, né, Word of Science e Sinal. As palavras-chave infante, newborn, umbilical cord milking, placental transfusion e umbilical cord blood. O período de coleta, né, desses estudos foi de outubro e novembro de 2019. Utilizamos como critério de inclusão artigos originais, idiomas inglês, espanhol, português, sem delimitação temporal. E a partir, né, desses estudos, né, nós também consultamos a lista de referência, né, dos estudos incluídos para identificar publicações adicionais, né, como trata-se de uma revisão de escopo, né, nós temos aí essa observação. Critérios de exclusão, nós excluímos artigos de revisão repetidos, não disponibilizados na íntegra e que não respondiam à questão norteadora. Né? Esses estudos foram analisados por meio da análise descritiva do conteúdo. Então, aqui o diagrama de fluxo, né, da seleção dos artigos, nós localizamos 6.817 publicações nas bases, né, publicações em outras fontes foram 26, então, total de registros identificados 6.843, excluímos aí pela análise de títulos e resumos 6.801, e incluímos, né, as publicações pela análise de títulos e resumos 42, excluímos desses 6 por duplicação, selecionados por leitura completa 36, excluídos por conteúdo não pertinente 4, e no total aí foram então 32 publicações incluídas, né, nessa revisão de escopo. Então, o que nós tivemos de resultados dessa revisão? Incluídos 32 artigos, sendo 16 identificados nas bases de dados e os demais a partir de suas referências. A maior parte dos estudos tratava-se de ensaio clínico randomizado, cerca de 75%. A formação dos autores principais, né, a maioria era médico, neonatologista e pediatra, alguns eram ginecologistas e obstetras e apenas um enfermeiro. Todos foram publicados no idioma inglês, né, nos anos de 1949 a 2018, e a maioria foram publicados nos Estados Unidos, né, cerca de 32%, seguido da Índia, com 30,30%. Então, aqui, dentre os principais resultados encontrados, né, nós vimos aí a comparação da ordenha com o corte imediato do cordão umbilical em recém-nascidos pré-termo, né, então, foi aí a maioria das publicações, né, estavam direcionadas a essa população, e como resultados, né, nós tivemos aí principalmente o maior nível de hemoglobina, maior nível de ferritina sérica, nível maior de pressão arterial média, menor uso de vasopressores, melhor estabilização da oxigenação e perfusão cerebral, redução da enterocolitina necrotizante, redução de hemorragia intraventricular, produção maior de urina nas 72 horas, menor necessidade de transfusão sanguínea, menos tempo em uso de ventilação e oxigênio e maior fluxo sanguíneo sistêmico.
Então, nós vemos aí que para os prematuros, para os pré-termos, né, principalmente, nós temos diversos benefícios que vão aí favorecer, né, durante o período, né, de internação, se for o caso desse bebê, auxiliando aí, né, reduzindo, né, muitos procedimentos que poderiam ser realizados e também reduzindo também algumas comorbidades aí desses bebezinhos. Comparados aí, quando eu comparo, né, a ordenha com o corte imediato em recém-nascidos a termo, nós temos aí as questões principalmente, né, dos parâmetros hematológicos, que é maior nível de hematócrito, maior nível de hemoglobina, maior nível de ferritina sérica e uma pressão arterial média maior. Então, se eu penso aí a longo prazo, né, no desenvolvimento dessas crianças, na redução da anemia da primeira infância, né, então eu, eu favoreço, né, procedimentos que realizem a transfusão placentária, dentre eles a ordenha, e se comparado ao corte imediato, né, nós temos aí maior benefícios. Nós sabemos que a anemia, né, na primeira infância é uma das principais causas aí, de redução, né, do desenvolvimento dessas crianças, então com isso nós estaríamos aí favorecendo e trazendo esses benefícios a essas crianças. Também nós tivemos estudos, né, que realizaram a comparação da ordenha com o corte tardio e demonstraram que não houveram diferenças, né, estatisticamente significantes em relação aos dois procedimentos, principalmente nos níveis de hemoglobina, hematócrito e ferritina sérica. Nos recém-nascidos pré-termos, estudos não encontraram diferenças quanto ao número de transfusões sanguíneas realizadas, ao crescimento, né, peso, altura e circunferência do braço, e ao desenvolvimento neurológico, demonstrando, portanto, né, que que a ordenha, né, ele é um procedimento comparável aí com os benefícios, né, comparáveis com o corte tardio do cordão umbilical. Outros tipos de comparação que a gente encontrou nessa revisão também. Esse estudo ele trouxe como não ordenha, né? A gente não sabe como foi realizada essa comparação, mas me demonstrou que benefícios no desenvolvimento neurológicos, né, dos recém-nascidos submetidos à ordenha. Outros estudos realizaram comparação com o corte tardio com a ordenha e o corte imediato, demonstrando níveis maiores de hemoglobina e hematócrito nos grupos que permitem a transfusão placentária, né, no caso, corte tardio e ordenha. Outro estudo trouxe, né, a questão maior estresse oxidativo, né, nos submetidos ao corte imediato. E um estudo que realizou aqui a ordenha, né, comparado com o corte tardio, comparado com o corte tardio mais ordenha, né, demonstrou que a reserva de ferro nesse último grupo, né, o corte tardio mais ordenha, foi significativamente maior do que nos outros dois grupos aí. Mostrando aqui também, né, os benefícios aí da ordenha que favorecem sim, né, a transfusão placentária aos recém-nascidos. Também nós tivemos estudos realizando comparação entre os tipos de ordenha. Nós temos dois tipos de ordenha, a ordenha cortada, né, que é quando se corta o cordão umbilical logo ao nascimento, uns 40 centímetros, e aí eu faço, né, a ordenha daquele sangue residual ali, daquele cordão, né, então é chamada de ordenha cortada, versus a ordenha intacta, que é quando, né, a placenta ainda está ali na mãe, e eu não realizo nenhum corte, né, eu faço a ordenha em direção, então, à criança. Então, esse estudo, ele comparou a ordenha cortada, realizada apenas uma vez, com a ordenha intacta, realizada 3 vezes. Demonstrou que ambos os grupos, né, apresentaram benefícios semelhantes, probabilidade de não necessitar de transfusão durante a internação e número de administração de transfusão de hemácia nos primeiros 21 dias de vida. Já esses outros autores, eles realizaram, né, um teste piloto, um estudo piloto para realizar um ensaio clínico randomizado e comparou a ordenha, né, do cordão intacto com o cordão cortado e demonstrou que teve volume sanguíneo médio da ordenha intacta estatisticamente significante maior do que na ordenha cortada.
Então, gente, a partir, né, desses resultados, né, nós concluímos que a ordenha de cordão umbilical, ela possui maiores benefícios, né, do que o corte imediato do cordão umbilical, possui benefícios semelhantes ao corte tardio do cordão umbilical e apresenta benefícios principalmente aos recém-nascidos, né, pré-termos. Então, ela é um procedimento que pode ser realizado em substituição ao corte imediato de cordão umbilical, principalmente nas situações em que não é possível, né, a realização do corte tardio, que aí é o padrão ouro, né, desse tipo de assistência, né. Porém, se é necessário uma transfusão placentária rápida, eu não posso realizar o corte tardio, que seja, então, uma substituição aí ao corte imediato do cordão umbilical. Aqui algumas referências utilizadas na realização desse estudo. E muito obrigada. Estou aí à disposição para dúvidas e demais esclarecimentos desse estudo realizado. Obrigada.